Oi, gente, tudo bom? É... Satisfação estar aqui novamente, continuando aí na linha do que eu me propus de falar um pouquinho. No primeiro vídeo eu expliquei que eu me chamo Tecla Nunes, sou assistente social, sou mãe de 3 filhos. O meu filho do meio foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e eu vou falar um pouquinho sobre essa trajetória posterior ao diagnóstico. No segundo vídeo eu falei um pouquinho de como foi isso até chegar no diagnóstico, agora eu vou falar um pouquinho do que veio após o momento que eu recebi o diagnóstico. Então, quando o meu filho tinha ali 2 anos, eu saí do consultório com o diagnóstico e fui buscar as terapias. Então, assim, é muito simples um médico fazer um diagnóstico e te falar, olha, seu filho precisa de fonoaudiólogo, seu filho precisa de TO, seu filho precisa de ecoterapia, seu filho precisa de adaptação escolar. E a mãe saiu dali sem saber nem o que tinha que fazer, né? Então, na época eu ainda morava em Brasília e nem por isso foi mais fácil, foi muito difícil. Procurei a secretaria, fui orientada a buscar a Secretaria de Educação do bairro, né? Na época eu morava ali em Samambaia, que é uma área administrativa dentro de Brasília. E lá eu fui orientada a ir para o programa de estimulação precoce, que é um programa voltado para crianças de 0 a 3 anos com quadros de algum atraso no desenvolvimento, prematuridade, autismo ou outras deficiências que venham a comprometer o desenvolvimento da criança. E aí eu fui direcionada para esse programa. O que era esse programa? O meu filho tinha 2 anos, então ele ficaria de 2 para 3, de 3 até 3 anos e 11 meses, ele faria parte desse programa. Como que ele chegou? Quando ele chegou, ele não tinha nenhum nível de autonomia, ele ainda usava fralda, ele não falava, e eu tinha o diagnóstico do autismo. E aí iniciaram as atividades. As atividades basicamente eram rotina escolar e piscina. Como é que era essa piscina? Era uma hidroterapia, Tecla? Não era uma hidroterapia. Eram professores de educação física que entravam com as crianças na piscina e as crianças usavam aquelas fraldas para o ambiente aquático mesmo. Então, eram feitos estímulos ali na piscina. Bater perna, buscar as coisas. Eles faziam vários estímulos. Então, um período era dentro da sala de aula e um período era na piscina. Aí vocês poderiam perguntar, poxa, mas isso aí não era exatamente as terapias que o médico falou. Realmente, não era as terapias que o médico falou, mas era aquilo que eu conseguia acessar. E o que fez diferença? A assiduidade, a constância com aquilo que eu conseguia acessar. Por incrível que pareça, não eram as terapias que me colocaram como essenciais, mas foram as intervenções que fizeram toda a diferença na vida do meu filho. Foi a partir daí que ele desfraldou, foi a partir dali que ele começou a falar, e ele não começou a falar balbuciando as primeiras palavras, não. Quando ele despertou a fala, ele já sabia falar. Então, assim, eu acredito, e muitos outros pais que estão aqui com certeza vão se identificar com o que eu vou falar, ele já sabia falar. Só que não fazia sentido para ele se comunicar comigo, entendeu? E quando ele começou a ser frequente nas terapias, ele já sabia. Ia chegando perto do dia a dia, ele já sabia que ia pegar a mochila, que ia entrar no carro, que ia para uma escola local. Ele já identificava o trajeto, ele já ia direto para a salinha, porque ele sabia que primeiro era na sala de aula, depois era na piscina. Então, assim, essa rotina despertou a fala dele. Não sou fonoaudióloga, não sou psicóloga, não vou saber explicar os termos técnicos, mas foi isso sim que aconteceu. Um belo dia eu estava voltando para casa
E ele fala, mamãe, olha, eu não lembro exatamente o que foi que ele falou, mas ele falou assim, me apontou e falou, olha ali um carro. E eu falei, gente, não é possível. Aí eu não acreditei que era ele falando comigo. Mas depois ele repetiu, mamãe, olha o carro. Aí eu fui, botei o carro no acostamento e falei, você falou com a mamãe? O que foi que você falou? O carro. Então, assim, ele era como se ele sempre falasse comigo, só que naquele dia fez sentido para ele falar. Claro que eu fiquei super nervosa, super emocionada, mas foi um destravar. E aí, gente, por que eu tô falando disso aqui? Logo que a gente recebe o diagnóstico, vem uma... A gente fica triste, a gente fica preocupada, a gente fica ansiosa, a gente tem uma sobrecarga absurda de exigências, de faz isso, vai ali, você não ia... Eu sabia que aquilo era pesado, era difícil estar vivendo naquele momento, mas eu sabia que eu não tinha tempo para ficar me lamentando. Infelizmente é duro, mas é necessário dizer que eu não tive tempo de ficar me lamentando. Eu tive que arregaçar as mangas. Eu tinha um filho que precisava ser estimulado, fora ele eu tinha mais 2 filhos. Eu trabalhava e o que eu pedi? Eu pedi no meu trabalho uma flexibilização da minha jornada. Falei, ó, determinados dias da semana eu vou precisar levar meu filho para essa estimulação. Como eu era servidora pública, não tive maiores problemas, comprovei com laudo e tudo mais, e eu o levava nessas terapias que de início eram 2 vezes na semana no primeiro ano, no segundo ano foram intensificados para 3 vezes na semana. E por que foi intensificado? Porque eles trabalham a criança para que a criança desenvolva habilidades que venham a diminuir as dificuldades dela no ambiente escolar, que inicia aos 4 anos. Então, estar nesse ambiente, por mais que era desenvolvido na educação, eram professores... Gente, eu sou eternamente grata a esse programa, porque foi isso que fez toda a diferença para o Saulo desenvolver as primeiras... para ele romper as primeiras barreiras. Então, com 3 anos e 11 meses, ele já estava falando, já não usava mais a fralda, já aceitava melhor as outras pessoas, mas eu ainda tinha desafios. Quais eram os desafios? Ele não parava, ele, por exemplo, se eu estava num ambiente novo, ele tinha uma tendência muito grande a correr, a fugas, e mas isso é natural de qualquer criança. Não, gente, não era natural de qualquer criança, por quê? Me colocava em situações difíceis. Muitas vezes, por exemplo, eu estava num ambiente que ele não era possível ele correr, tinha carro e tudo mais, então assim, ele às vezes soltava da minha mão e queria correr, e eu não conseguia orientar ele, olha, ele tinha noção de perigo. E aí nesse momento, estava encerrando as terapias e eu continuava com o desafio. Foi aí que eu conheci uma ONG, né, no Cruzeiro, que trabalhava com autistas e trabalhava com aba. Isso foi um divisor de água para mim, porque quando eu cheguei lá, eu expliquei para a psicóloga, olha, eu não consigo estar num ambiente novo com ele foge, ele chora e ele não entende que precisa às vezes ficar sentado. Então, assim, eram coisas muito difíceis e que eu sabia que iam ser difíceis para ele também quando ele fosse para a escola. E aí, com algumas sessões e orientações, eles começaram a trabalhar esperar, o momento de brincar, o momento a espera foi muito difícil. Eu lembro que as primeiras sessões ele chorava e eu chorava também, até que a psicóloga me convidou a esperar, aí ficar na sala de espera, porque não adiantava de nada eu estar dentro da sala chorando. Então, quando eu saí da sala, ele começou a aceitar melhor a intervenção da psicóloga, ele começou a aderir melhor a esse momento de espera. E tem pessoas que falam, mas você é uma defensora de aba, de práticas baseadas em evidências. Sim,
Esse aqui é o meu canal e eu sou defensora do ABA, eu sou defensora de práticas baseadas em evidências, porque fez toda a diferença na vida do meu filho. Quando ele aprendeu a esperar, ajudou a vida dele como um todo. Quando eu podia andar na rua com ele, dado a mão, e ele não fugia, e ele entendeu o porquê disso, que ele não deveria fugir, foi graças à terapia, que foi até curta, foi um período curto. Ele adquiriu essa habilidade de entender o esperar bem rápido. Gente, e fez toda a diferença para mim. Toda a diferença. Porque eu poderia ir com ele numa consulta e pedir para ele esperar. É claro que, assim como todas vocês, eu tinha biscoitos na bolsa, eu tinha suco, eu tinha alternativa de levar desenho, coisas para distrair ele. Mas ele sabia esperar. Desde então, ele passou a entender o que era esperar, que ele não sabia. E era muito difícil. Quantas vezes eu tentei ir em ambientes como igreja e eu era convidada muitas vezes a ir embora, porque ele não parava de correr. Então, o esperar ajudou. Quando ele entendeu o esperar, me ajudou muito. Nesse período, eu já tinha feito um balanço na minha vida e não dava para continuar numa cidade onde eu não tinha uma rede de apoio. Por quê? Porque eu precisava intensificar as terapias. O Saulo já estava entrando num período escolar e na cidade onde eu estava não tinha estrutura, não a que eu achava que era adequada, para ele iniciar essa idade escolar, iniciar esse período escolar. Nesse período também, por uma série de fatores, eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde eu resido atualmente. Iguaba Grande, é um município da região dos Lagos, e foi nesse período que o Saulo começou a ir para a escola, iniciou o Jardim 1, e aqui eu entrei numa outra etapa desse desafio, que foi a escolarização, né? E aí nos próximos vídeos eu vou falar para vocês sobre a importância do mediador escolar, desse suporte que eu vinha ter apenas aqui no município de Iguaba. Lembrem que eu morava em Brasília e estou falando de um suporte que eu vinha ter somente num município do interior do Rio de Janeiro, localizado na Baixada Litorânea, né? Iguaba Grande. Então foi aqui que meu filho veio a ter um suporte que fez também toda a diferença, que foi o suporte escolar, mediador. Foi aqui que eu conheci outros pais de crianças com autismo e outras deficiências. E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa importância da escola e a importância dessa rede de apoio de pais que eu vinha ter aqui nessa cidade que eu adotei como minha.